Olá, estamos começando mais um Culturando Redes. Hoje nós vamos conversar com o professor Josevaldo Araújo de Melo, que eu já aproveito para agradecer. Muito obrigado, professor, por aceitar o convite. Eu que agradeço, Arlete, pela gentileza desse convite e a oportunidade que a gente tem a nível nacional de destacar a cultura da nossa cidade, Garanhuns, no interior de Pernambuco. Gratidão. O professor Josevaldo nasceu e reside em Garanhuns. Ele tem formação em administração de empresas e história. E há 26 anos ele leciona metodologia da pesquisa científica na Universidade de Pernambuco. Um grande apreciador de arte e colecionador de obras de arte, e tem uma vasta coleção de objetos, fruto das várias viagens que ele já realizou no Brasil e em outros países. Ele faz palestras também sobre bullying e cyberbullying, e ele é autor dos livros Bullying na Escola e Cyberbullying, a Violência Virtual. Professor, eu queria começar perguntando sobre a sua formação inicial, que foi administração de empresas, mas a sua paixão é história e arte. Comenta para a gente essa trajetória acadêmica e a tua atuação atual. Arlete, na verdade, a formação em administração, ela foi uma coisa assim mais de conveniência, né? Eu tinha 22 anos, morava em Recife, e a Universidade de Pernambuco tem a FECAP, a Faculdade de Formação de Administração, ali em frente do esporte. Então, para uma pessoa jovem, né, nessa faixa etária, ter um curso de administração, Arlete, era fantástico para facilitar o acesso às empresas, né, empregos qualificados. Foi por isso que eu fiz administração, mas eu tinha, né, no íntimo, aquele desejo contido, né, meio frustrado, de fazer um curso de história. E, finalmente, 10 anos depois, morando em Garanhuns, eu já era empresário, estava estabelecido, bem financeiramente, então aí eu pude me dar o luxo de fazer um curso de história por hobby, né? Então, aí foi fantástico, Arlete, porque, eu me arrepiei aqui agora, foi uma realização, né? Depois de tanto tempo, 10 anos esperando, depois de 4, né, foi uma realização. Aí eu fiz o curso de História maravilhosamente bem, e a vida, às vezes, nos pregam as peças, né, que dói de lembrar, mas eu terminei o curso de História, obviamente, em dezembro, e no final do ano faleceu o meu melhor professor do curso na época, o mais idoso também, e em fevereiro eu substituí ele. Aí eu só passei, ou seja, 2 meses de formado e já estava dando aula no curso de História que eu tinha estudado no final do ano. Aí foi uma experiência fantástica, né? Aí eu tive a oportunidade, porque eu precisaria, e dei continuidade aos estudos, mesmo já estando professor na universidade, professor contratado, obviamente, né, que não tinha feito concurso. E aí eu fiz a especialização em História, aqui em Garanhuns, de 1 ano e meio, e depois fiz uma extensão na Universidade Católica de Lima sobre História da América Latina. E aí eu achei que era interessante ter uma extensão também em pedagogia, né? Aí eu fui para Havana, Cuba, e estudei um mês lá, fazendo uma extensão na Universidade de Havana, em pedagogia. E aí continuei na universidade. Que maravilha, que trajetória acadêmica linda, hein? Em vários países também, né? Muito rica. Muito bom, viu? É só de pensar, vale a pena você ter feito esse percurso todo. Sim, muito sim. Bom. E o senhor também é um grande apreciador e colecionador de arte, né? E você apoia também alguns artistas locais. Como que é essa tua experiência? Isso, na verdade, Arlete Martins, é fruto, só Arlete, né? Já estamos íntimos, você passou um dia comigo aqui, conhecendo a cidade, né? E isso criou uma afinidade muito grande contigo. Claro. Arlete, na verdade, a minha vinculação, a minha ligação às artes, ela aflorou aos 15 anos, quando eu vinha de São Paulo para Garanhuns de ônibus, entrei numa rodoviária em Minas Gerais para fazer uma refeição. Aí lá eu comprei umas esculturas, né, muitas esculturas, uma meia dúzia, eu acredito, na época era muito, em pedra sabão. E aí, a partir desse momento, eu fiquei apaixonado por esculturas. Eu amo muito, né, as artes plásticas, de um modo geral, que é um conceito bem abrangente,
que inclui os quadros e literatura e outras coisas, artesanato, tudo. Mas realmente eu tenho uma queda muito grande pelas esculturas. Porque foi a primeira peça que eu comprei, você viu lá no acervo da Expo Lago, a Sim. peça que eu comprei em Minas, né, uma escultura em pedra sabão de uma mulher, linda, corpo inteiro, Sim. e aquela peça tem 48 anos, né? Eu tinha 15, então eu estou com 63, então aquela ali é a peça que eu tenho mais vínculo afetivo. E isso é fruto, em parte, dessa situação de Minas Gerais, né, dessa viagem de São Paulo, de ter comprado essas esculturas. Mas também é fruto do curso de História, né? Porque Certo. o curso de História, se já tinha aquele desejo latente ali, contido, né, armazenado dentro da mente, por apreciar obras de arte desde criança, desde os 15 anos, porque logo em seguida, quando eu cheguei de São Paulo, eu também fiz uma loucura aqui, comprei um monte de quadros numa loja e enchi minha casa de quadros. Sim. Aí eu fiquei muito ligado a esculturas e quadros, né, e depois comecei a comprar muita coisa de artesanato. Mas o curso de História, Aleto, foi o que possibilitou tudo que veio depois disso. Sim. Porque pelo curso de História, quando eu terminei o curso de História, eu fiz uma viagem pela Universidade Estácio de Sá, daí do Rio de Janeiro, pertinho de você, né? Assim, pertinho do Rio de Janeiro, mais perto de você do que de mim. E aí, pela Estácio de Sá, eu fui para o Peru, né? Para Lima, fazer uma extensão lá em cultura latino-americana. E fui a Cusco, fui a Machu Picchu, depois eu voltei 5 vezes ao Peru. Então, eu digo que o curso de História foi induzindo e criando e consolidando esse gosto, essa vontade de apreciar obras de arte, né? Então, graças a essa viagem que eu fiz pela Estácio de Sá nessa época, que eu voltei essas vezes todas ao Peru, e aí comecei a ir para os outros países, Venezuela, Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Ao todo são 12 países da América Latina que eu visitei, comprei acervo, e aí também, em consequência, surgiu o primeiro Museu Latino-Americano do Nordeste. Sim. Museu de Cultura Latino-Americana, aqui em Garanhuns, eu criei, e em 99, e sustentei ele, mantive por 16 anos. Sim. E aí eu não pude mais manter, aí fiz doação dele ao Sesc, aí hoje ele está no Sesc com outro nome. Sim, tem muitas obras no Sesc, né? Tem uma exposição acontecendo, inclusive. Tem. Essa doação que eu fiz ao Sesc foram 2.000 obras. Sim. Inclusive, deve ter aí no meio pelo menos uns 10 autores que já faleceram. Artistas, escultores e artistas plásticos, famosíssimos de Pernambuco, né? Como Ana das Carrancas, tem alguns da família Vitalina de Caruaru, tem de Recife, tem de Olinda, então tem muitos artistas que já faleceram há 5, 10, 15, 20 anos atrás. É um acervo bem antigo, né? E aí tem esse acervo aqui em Garanhuns, no Sesc, que eu não gosto de falar porque fico constrangido, leva meu nome, mas é o museu que eu doei a ele, né? Os 2 museus que eu doei ao Sesc, eles fazem exposições temporárias temáticas. Aí, no momento, se você for lá, tem uma exposição temática com 200 e poucas peças, mas são 2.000. Que eles podem fazer, 2.000. Então, eles fazem exposição desde 2010, quando eu doei, já faz 13 anos, e ainda não apresentaram a metade do acervo. Eles vão alternando, né? Eles vão trocando as peças. Vão trocando pelo tema, né? Adequando. E você, além do Sesc, essas obras que você doou, você tem também o teu espaço, né? Que é um galpão, que você tem outras 1.000 peças de obras de arte também. Nós temos na Expo Lago 1.100 peças entre quadros e esculturas e painéis, né? Esculturas. Tem painel com 60 metros de comprimento, do Ailton Santana, em arte naif. Tem a Santa Ceia maior do Brasil em alto relevo, né, com 4,30 metros por 2,35 e 17 de espessura. Tem uma Santa Ceia de 7 metros em tamanho natural em barro, que é a maior do Brasil, também feita por José Veríssimo de Garanhuns. E essa de madeira é feita pelo artista Romualdo. E lá a gente tem um espaço com 1.100 peças, né? Você esteve lá, nos deu o prazer da sua visita lá. Maravilhoso. E além de lá... Esse local recebe visitas, né, professor? Tem visitação. Recebe muito. Muito agora, durante o Festival de Inverno não, perdão, ainda vai ter. Durante agora o Carnaval, né, que teve o Jazz Festival, teve muito visitante.
Aí eu queria me referir aqui agora, durante o Natal, né? O Natal em Garanhuns, ele geralmente começa no comecinho de novembro. Tá, Geralmente a primeira semana, até o dia 10 de novembro. E ele se tá, estende a 8, 10 de janeiro. Então, nosso Natal aqui, ele é bem extenso, né? E ele é conhecido no Brasil inteiro, né? sim. Então, nós temos aí novembro, dezembro, janeiro, vai para 60 dias de Natal. E nesse período, só o mês de dezembro foram 6 mil pessoas, 6 mil visitantes lá, na Expo Lago, Nossa, e no Lago São Francisco. que lindo, que Está bem lindo. As visitado, coisas são bem maravilhosas. visitado. E você que coordena as visitas, você que faz a monitoria também, né? Eu faço o acompanhamento dos visitantes, eu recebo os visitantes, eu fico lá sábado e domingo, né? Porque durante a semana eu tenho outra atividade, outras duas, dou aula na universidade e trabalho na prefeitura. Mas Sim. quando é sábado e domingo, invariavelmente, e feriados, né, dia da semana, carnaval, por exemplo, eu fiquei 5 dias seguidos lá. Uhum. E aí eu fico lá de 9, que eu dei uso da Fazenda Lago São Francisco, é de 9 às 5 da tarde. Mas quando os turistas não querem sair, a gente vai para 6, 7 da noite. E aí a gente não fecha o espaço. Eu não tenho coragem de dizer ao turista, olha, a gente fecha de 5 horas, não. É, Aí a exato. gente cansa de, às vezes, ir para 5 e meia, 6, 6 e meia, 7. Aí eles notam, porque já olham para o tempo, já está escuro lá fora, né? Mas é muito bom, é muito gostoso ficar ali sábado e domingo, é o meu lazer. E lá eu recebo eles, né, e faço a curadoria do espaço. E você tem uma ideia assim do público que visita esse local? A grande parte é do Brasil, tem pessoas de fora, tem ideia assim de quais países que já visitaram esse teu espaço? Olha, agora é tão bom, você não imagina, eu recebi dias atrás 8 pessoas da Colômbia. Olha, Da Colômbia, aí eu recebo da Argentina, da Venezuela, de vez em quando chegam alguns turistas assim, normalmente casais, né? Mas dessa vez foi um grupo grande e é muito bom, né? Como eu passei um tempo viajando por esses países, aí é bom porque eu recebo eles em espanhol. Me dá uma sim, oportunidade de falar espanhol e também me dá uma oportunidade deles serem recebidos, acolhidos no idioma deles. Aí eles idioma ficam dele. surpresos, né? Ué, mas o senhor fala espanhol, você teve aonde? Aí eu digo a cidade, aí é muito legal. Mas Muito. já teve várias pessoas de Portugal, da França, da Espanha. O mais normal mesmo, né? Claro, o 99% quantitativamente falando, estatisticamente, é de Recife, que é a cidade que mais nos visita, em Sim, percentual, sim. e segundo lugar, Maceió. Agora, Aleto, eu fico surpreso e feliz, e todo o pessoal da Fazenda Lago São Francisco também, porque a gente recebe muita gente de Aracaju, e não Ah, só de Aracaju capital, mas do estado inteiro. A gente sim. recebe muita gente de Salvador e de outras cidades da Bahia. A gente recebe uma quantidade imensa de Natal, Rio né? Grande do De João Norte. Pessoa, de Fortaleza. Tem vezes que chega gente lá de lugares tão distantes no Brasil que eu não tive o prazer ainda de conhecer e eu fico surpreso. Nós somos muito bem visitados ali a nível de Brasil. Muito bom, Mas o né? Sudeste, o Sul e Sudeste não tem noção da riqueza que é Garanhuns. Isso é fato. E o Festival de Jazz e o Natal Iluminado são dois momentos muito especiais da cidade que podem proporcionar a ida dessas pessoas até a cidade para conhecer, né, o evento e aí conhece também o teu espaço, né, que é uma oportunidade para isso, né? Verdade. Nesses eventos, como a Magia do Natal, que, como eu disse, é de novembro e dezembro, vai até 10 de janeiro, 8, 10 de janeiro, e durante o FIG, né, o Festival de Inverno de Garanhuns, que são 17 dias, como foi o ano Tem o passado, Festival de Inverno também, que eu me esqueci, verdade, super importante também. Uhum. no mês de julho nós temos o FIG, Festival de Inverno de Garanhuns, e aí a cidade, ela é invadida, literalmente, né? Que lindo, que lindo. Tem dia aqui de ter 25, 30 mil pessoas ali na Praça Mestre Dominguinhos assistindo os shows. E durante o dia, Arlete, esse pessoal, ele sai catando coisas para visitar. Para Eles saem fazer. buscando coisas para interagir, para visitar, eles vão para os pontos turísticos da cidade e saem conhecendo os outros setores, né? Porque o FIG, ele usa muitas praças e muitos lugares distintos dentro da mesma cidade de Garanhuns. Aí as pessoas saem, né, fazendo esse circuito, digamos assim, esperando passar o dia para chegar às 6, 7, 8 horas da noite e correr lá para a praça de eventos
e assistir os shows, né, a nível nacional, porque são artistas realmente de nível nacional que vêm para cá no FIG. Sim, e aí já tem essa proposta, né, de conhecer a fazenda, né, que é lindo também, o espaço é muito lindo onde está o galpão, e o galpão que tem essas obras de arte aí fabulosas, né? O teu acervo realmente é muito rico, muito rico. Muito obrigado. As pessoas, os turistas, né, do Sul, e sobretudo do Nordeste, que é a grande maioria que nos visita, eles ficam surpresos, aí eles dizem, mas nós estamos em Gramado, por acaso, nós estamos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, porque você viu lá que a fazenda, Lago São Francisco, sim. São 27 hectares, parece que você está realmente, faz uma viagem aí pelo sul do Brasil, né, ali pelo Paraná, pelo Rio Grande do Sul, sobretudo. A turma comenta muito, compara muito com Gramado, né, porque realmente o clima do local e a mata que é preservada ali, ela remete muito àquela região ali, principalmente de Gramado. E aí as pessoas ficam muito surpresas de terem encontrado aqui em Garanhuns, que todo mundo pensa que o Nordeste é seco, é um deserto, e encontrar em Garanhuns uma área com tanta árvore, com tanta preservação e com os equipamentos turísticos que são disponibilizados na Fazenda Lago São Francisco, né? E já faz 2 anos que eu fiz essa parceria com os proprietários, Mano Imóveis e Meire, e nesses últimos 2 anos nós estamos ali naquele espacinho que você viu lá, né? No Expo Lago, que na verdade não é um espacinho, é um espaço até grande que enorme, é um galpão enorme. É uma área bem grande, e aí são 7 corredores temáticos que nós temos, né? E aquilo ali foi uma gentileza de Mano e Meire que fizeram aquele prédio para eu disponibilizar, né, e expor meu acervo com os artistas da minha cidade. Muito bom, muito bom. E você tem um outro projeto muito bacana que eu queria que você conversasse conosco, nos contasse, que é o projeto Le Monde, que são painéis, né, dos continentes do mundo, não é isso? Arlete, isso aí é uma loucura, né? Porque, nossa, isso loucura boa, isso é uma loucura boa. Talvez se não fossem os loucos, o mundo não seria o que é hoje, né? Exatamente. Mas foi aquilo ali nasceu de uma conversa com o Ailton Santana, que é o artista de Garanhuns. Na verdade, ele mora em Garanhuns, mas ele é natural de Correntes, é patrimônio vivo e material da cidade de Correntes. Ele expõe na França há 20 anos e ele trabalha muito com a arte francesa no estilo naif, né? Que em português quer dizer arte ingênua, popular, natural da pessoa, né? De uma pessoa que não tem formação acadêmica em artes plásticas. E por conta daquele painel que você viu lá, né, que é um painel com 60 metros de comprimento por 1,5 de altura, Pernambuco, do litoral ao sertão, aí ele disse, professor, meu sonho um dia é de fazer um painel grande, imenso. Eu disse, então vamos fazer. Aí começamos a fazer, né, então ele fez aqueles 13 painéis com 4,25 metros por 1,5, contemplando 35 países da América Latina, né? Então, ali tem 3 da América do Norte, 20 da América Central e tem 12 da América do Sul. Então, temos 35 países das 3 Américas, mais o Polo Norte e a Antártica, que é um continente também. Então, temos ali 2 continentes. E com isso, começou o nosso projeto. Deixa eu ligar aqui, que está pedindo para ligar a tomada aqui do celular. Está acabando a bateria, né? Isso. Pode ligar. Pronto. Pronto. Sim, aí a ideia surgiu nessas circunstâncias e você viu lá a primeira parte na GRE, né? Eu fiz uma parceria com a diretora da GRE, a Delma, que gentilmente me cedeu o auditório, e lá eu consegui instalar esses 2 continentes, as 3 Américas e o continente Antártico. Só, Alete, eu tenho novidade para ti. Você viu lá que eu te falei que ali é a primeira parte do projeto, né, que é um sonho muito ousado. O projeto inteiro vai contemplar 196 países reconhecidos pela ONU. Na verdade, tem que fazer uma correção, porque a ONU só reconhece 193, mas ela trabalha com 195. O problema é que pode ter professor de geografia aí, de história e de geopolítica me ouvindo, e você, e aí vai querer corrigir, né? Então, deixa eu corrigir logo. São 195 que a ONU trabalha, porém ela só reconhece 193, porque 2 são observadores, que é o Vaticano e a Palestina.
Então, dá 195. Então, o nosso painel vai contemplar os 195 países, que é onde trabalha, e será distribuído nos 6 continentes. Como nós temos 2 continentes na GRE de Garanhuns, eu pedi recentemente à vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, né, tomou posse recentemente, agora em janeiro. Sim. Eu pedi a ela, através de Valdéria, que trabalha com ela, para ela me ceder mais 5 GREs no estado, que temos 16 GREs no estado de Pernambuco. E com isso, Arlete, nós vamos montar um circuito. Esse circuito, ele vai ser itinerante, na medida que eu agora vou tirar o painel, agora em maio, vou desmontar o painel de Garanhuns e vou levar ele para uma segunda GRE. E nesse espaço que você viu na GRE de Garanhuns, será montado o painel da Europa com 50 países em 16 painéis, de 4 e 25 por 1,5. E aí, os alunos de Garanhuns, né, do município, da rede municipal de ensino, da rede particular de ensino e, sobretudo, da rede estadual, que é a GRE, Gerência Regional de Educação, eles vão poder ter acesso para conhecer a oportunidade de inclusão cultural e inclusão social, para conhecer, num único lugar, numa única visita, na GRE de Garanhuns, os 50 países da Europa, através de 3, 4, 5, 6 ícones culturais por país. Né? Isso é uma abordagem muito grande em 10 ou 15 ou 20 disciplinas diferentes. E aí, daqui a 6 meses, eu pego o painel daqui, tiro para outro lugar e já coloco a África com 54 países. Tá. A minha ideia é que agora em maio eu tire o painel das 3 Américas de Garanhuns e leve para a Floresta. Estou tentando isso, para a GRE de Floresta. E aí instalo a Europa em Garanhuns. Quando for daqui a uns 6 meses, 5 meses ou 6, eu pego o primeiro, que está em Floresta, levo para, digamos, Petrolina ou Recife, instalo a Europa em Floresta e instalo a África em Garanhuns. Com isso eu estou dando a você a noção de continuidade, né? Sim, então, sim. Em 2 anos, Arlete, em 2 anos, eu estarei ocupando 6 GREs no estado de Pernambuco, cada uma com um continente do planeta. Entendi. E diga uma coisa, tem também uma formação dos professores, não é isso? Para essa visita? Isso. Você viu o painel lá, que está na GRE de Garanhuns, como são 13 painéis, né, contemplando 35 países, mais a Antártica. Então, para qualquer professor de qualquer escola, professora de qualquer área, para chegar lá com a sua turma de crianças, de alunos, de qualquer nível, né, do Fundamental 1, 2, ao ensino médio, que é no caso do governo do estado, né, da GRE, trabalha com ensino médio. Em qualquer situação dessa, de uma visita, eu preciso, a priori, e logo na frente com o professor, a professora, ou um grupo de professores, e capacitá-los para apresentar o painel. Porque ali tem muita narrativa, muitas narrativas, né? Você pode fazer uma abordagem em língua portuguesa, porque lá tem frases em espanhol, tem frases em inglês, tem frases em latim, e aí o professor de língua portuguesa ele vai poder realmente fazer um discurso, uma narrativa bem interessante com as traduções que estão ao lado. Aí tem o professor de história, o de geografia, o de sociologia, o de antropologia, o de economia, o de religião, o de artes ele vai ter um banquete. Eu ia dizer a palavra orgasmo, mas não vou dizer porque está sendo gravado. Mas o professor de arte, ele realmente, ele me perdoe que eu me empolguei, mas o professor de arte, ele vai ficar ali, né, muito à vontade, porque um painel com 86 metros... É a praia desse professor, né? Não é? Um painel com 86 metros de comprimento, realmente ele vai ficar ali extasiado. Essa é a palavra. Com certeza, extasiado, verdade. Muito bem. Depois você vai ali e faz uma edição para cortar a palavra orgasmo, viu? Imagina, não tem nenhum problema. Mas o sentido, a colocação, ela foi natural, não foi forçada, não. Sim, claro, não tem nenhum problema. Demonstra aí a sua empolgação, que ela é muito vívida, né, desse projeto. É minha vida, é o que me dá sustentação psicológica e autoestima. É o seu estímulo, né? É o seu estímulo. Muito compreensível isso. E você também tem esse projeto, que ele é itinerante nas GREs, né, que você está contando, e no total são quantos painéis? Serão, no caso, 6 painéis, porque são 6 continentes, né?
Então, a gente pretende expor em 6 espaços, 6 auditórios de 6 GREs regionais, bem distante uma da outra, para poder abranger o estado de Pernambuco todinho. Então, eu pretendo, em breve, ter painel na GRE de Recife, na GRE de Petrolina, no meio de Pernambuco, na GRE de Floresta, e aqui mais para frente, em Garanhuns, e vai chegar o ponto que nós estaremos usando 6 GREs simultaneamente com 6 painéis, por se tratar de 6 continentes, né? Nós só vamos ter um probleminha, Arlete, é que, você viu lá na GRE, o continente antártico, ele é pequenininho, né? Ele só é um painel. Sim, e eu não vou usar uma GRE com um painel do continente antártico, eu vou deixar ele junto com as 3 Américas. Isso, né? Exato. Aí isso cai para 5 continentes, né? Nesse caso, cai para 5. O que cairia automaticamente para 5 GREs. Mas como eu pedi ao governo do estado, à vice-governadora, eu pedi 6, aí a ideia é que na 6ª GRE nós montemos um painel com os territórios do mundo, que vão chegar a mais ou menos 25 regiões do mundo que não têm independência, mas não vive gente lá, não tem a geografia, né? Por exemplo, naquele painel das Américas, você não viu a Guiana Francesa, não tem lá. Por quê? É vizinha do Brasil? É. Nós somos fronteiras com um país que fala francês, a Guiana Francesa. Mas, na verdade, não é um país, é um território da França. Sim. E aí, Arlete, a ideia é que na 6ª GRE, como não posso dizer que é o 7º continente, mas na 6ª GRE eu vou colocar um painel com todos os territórios do mundo que são habitados por pessoas que muitas delas, inclusive, anseiam, almejam as suas independências, né, desses países que hoje controlam elas. Entendi. Aí ficaremos com 6 painéis. Aí vai aumentar um pouco, né? Porque aí já passará de 195 da ONU, com mais uns 25 atualmente, porque está aumentando constantemente, né? Todo ano aumenta 1 ou 2 lugares no mundo que proclama a independência, que declara a independência, embora a ONU não reconheça, nem outras instituições reconheçam, como é o caso de Taiwan, como é o caso de Kosovo, né? Esses 2 ainda não estão fazendo parte da ONU, mas esses 2 e mais 23 eu vou colocar num 6º painel, no caso um 7º, né, considerando o Antártico, vou colocar num 7º painel, só com esses 25 territórios do mundo que ainda são submetidos às grandes potências, né, ainda não lograram independência. Aí, assim, a gente continuará tendo 6 GREs, né, assim que o Estado me liberar, e vai levar 2 anos para a gente fechar esse círculo, esse circuito, ocupando esses 3 espaços. Essa itinerância, né? Itinerância, é. Só que aí, só complementando essa parte da fala, Pernambuco tem 16 GREs, né, 16 gerências regionais de educação. E aí, eu estou dizendo que vamos precisar de 2 anos para fazer um rodízio nas 6 primeiras, né? Se nós considerarmos, Alete, 4 meses, 4, 5 meses por painel. Por região, né? Por região. Então, por região. Então, digamos, porque isso pode variar, pode ser de 4, 5, 6 meses, de acordo com a conveniência. E aí a gente vai levar uns 2 anos para fazer o circuito nas 6 GREs. Como são 16, então vamos levar 4 anos para 12. E vamos levar mais 2 anos para chegar na 16ª. Então, é um projeto para 6 anos, para que nos 6 anos nós tenhamos contemplado as 16 GREs de Pernambuco, lá de Recife, a Petrolina, e teremos, com isso, oportunizado as crianças, né, do fundamental, do médio, da rede particular, municipal e estadual, a chance, né, de conhecer 225 países, 230 países do mundo, entre países reconhecidos, não reconhecidos, independentes, não independentes, através de ícones culturais. Isso na sua cidade, é uma cidadezinha bem perto, que é onde tem as GREs, mais próxima, né? Então, daqui a 6 anos, o projeto estará concluído e nós teremos visitado ou oportunizado que 184 cidades de Pernambuco têm acesso a esses 6 painéis. Bem programado, né? Está bem planejado esse projeto. Não, Arlete, pode dizer a palavra correta, é bem louco. Mas é uma loucura muito boa, muito boa. É uma loucura positiva. Como você falou, se não fossem os loucos, já pensou o mundo como seria chato, entediante, né? Monótono, né? Seria bem monótono. Exato.
Você imagina o mundo... move, né? Essas loucuras que movem, né? Pois é. Arlete, imagina um mundo sem poesia, sem literatura, para a gente fazer as viagens, né, nos grandes autores do mundo, nos grandes, né, as grandes figuras, né, no bar do William Shakespeare, no Espanhol, da Mancha, em todos os brasileiros famosos. Sem Frida Kahlo, né? Sem Frida Kahlo não teria graça. Pois é. Seria o mundo sem artes plásticas, o mundo sem escultura e sem quadros. Sem cor, né? Sem cor. Nossa, não dá. As artes existem, Arlete, para dar sentido à vida. A vida, exatamente. E para transformar, né? Ela é a ferramenta também, é a ponte, né? Que vai transformando as pessoas, né? Exato. E você tem um outro projeto muito ambicioso também, que é uma imagem de Cristo para fazer uma exposição imersiva. Como que é isso? Conta para gente. Eu vou falar. Agora, se eu só dizer que, para quem vai nos ouvir depois, que esses projetos, na verdade, não são projetos assim... A ideia de projeto que nós temos é de uma coisa que acontecerá no futuro, né? Sim, sim. Mas os nossos projetos, todos eles já estão acontecendo. Não, todos já estão acontecendo, né? Todos. Então, o Lago São Francisco já está lá há 2 anos com a Expo Lago. A GREA em Garanhuns está com o painel Le Monde, a primeira etapa, né, com os 3 continentes, as 3 Américas e 2 continentes, o continente americano e o continente antártico, desde setembro do ano passado. Olha. O SESC está com o museu há 13 anos, desde 2010, e esse projeto novo, que é o mais recente, ele começou em dezembro, quando nós compramos, em parceria com o Mani Imóveis, compramos do Lago São Francisco a madeira, no Pará, e começamos a fazer as esculturas dia 2 de janeiro. Então, nós contratamos 2 artistas plásticos de Garanhuns, Marcos Siqueira e Maírston, e eles estão trabalhando desde o dia 2 de janeiro. Eu tenho o prazer de lhe dizer que, a essa altura, no final desse mês, o primeiro personagem da Última Ceia imersiva, né, que eu acho que é uma obra única no mundo, ela já terá início esse mês. No final desse mês de março, nós já estaremos com o primeiro personagem, o do meio, obviamente, né, para centralizar a escultura, que é Jesus, com 1,80 m de altura. Eu tenho 1,76 m, ele é um pouquinho mais alto do que eu, com 33 centímetros de profundidade e 60 centímetros de largura. Essa Última Ceia, que ela será imersiva, ela vai ficar com 15 metros de comprimento e 33 centímetros de profundidade, né? E vai ficar com 5 metros de altura, e vai ter um teto, vai ter um piso, e vai ter teremos 2 paredes laterais, 2 janelas, uma em cada parede, são 2 janelas, e mais 3 janelas no fundo, os fundos do conjunto da Santa Ceia, ou da Última Ceia. E o que torna ela única são 2 fatores. Primeiro, a área quadrada dela, né? Se você juntar todos esses espaços que eu acabei de descrever, ela vai ficar, Arlete, 11 vezes o tamanho daquela Santa Ceia que você viu lá. Meu Deus. A casa de madeira. 11 vezes aquele tamanho em área quadrada. Esse é um fato já que ela vai tornar ela única no mundo. Só isso, a gente já vai conseguir uns 2 ou 3 recordes certificados, né, no Guinness Book americano. Mas, para mim, o que mais importa não é isso, não. O que mais importa para mim a Arlete vai chegar lá, o projeto é para 2 anos, né, a gente começa com o primeiro personagem já esse mês, mas para terminar todos os 13 personagens da Última Ceia, e as paredes e machetaria no fundo, no piso, no teto e nas laterais, vai levar 2 anos, né? Mas daqui a 6 meses, Arlete e todos que nos visitarem, já poderão tirar foto lá de meia dúzia de personagens. Daqui a 1 ano, os 13 personagens estarão prontos, e daqui a 2 anos, quando a obra estiver completa, o projeto, né, estiver completo, aí as pessoas vão poder fazer imersão. O que quer dizer isso? Você vai hoje aqui em Recife e assiste Van Gogh imersivamente, né? Tem uma imersão de Van Gogh, você vai numa sala imensa e é tudo projetado ali, nas paredes, no teto, no piso, você faz uma imersão nos quadros de Van Gogh. Isso está começando hoje em São Paulo com Picasso, e parece que no Rio de Janeiro está tendo uma de Leonardo da Vinci, da Capela Sistina.
Então, é mais ou menos isso. Aqui em Garanhuns, você vai poder entrar na Expo Lago, no Lago São Francisco, numa ceia esculpida em madeira, em mogno, e mais 4 ou 5 outros tipos de madeira na machetaria. Você vai poder tirar os sapatos, os chinelos, e usar uma pantufrazinha, como é no Museu do Ipiranga, em São Paulo, como é no Museu lá do Rio de Janeiro, né? E aí você vai entrar na Santa Ceia, né? Você vai poder fazer uma imersão dentro da escultura, se aproximar por 4 metros dos personagens da Última Ceia, e ali você vai estar imersivamente dentro de uma Santa Ceia. Pelo menos, em termos de profundidade, vai ter 4,20 metros. Mas se você não olhar para trás, que vai ter só uma entrada, para onde você olhar, para o lado esquerdo, para o lado direito, para o piso, para o teto e para frente, você está dentro de uma Santa Ceia. Vai ser interagindo, né? Interagindo com o quadro. Vai ser uma interação e vai ser imersiva, né? A diferença dessas mega exposições que estão tendo agora pelo Brasil, como eu citei, Van Gogh em Recife, Capela Sistina no Rio e Picasso começa essa semana em São Paulo, é que ali são projeções, né? É uma coisa fantástica. Você chega ali, você entra, né, numa fantasia em cima das obras dos artistas famosos. Mas aqui não, aqui será uma escultura, né? Em altíssimo relevo, né, em tridimensional, inclusive, porque um personagem com 1,80 m e 33 de profundidade pega a gente... Não, meu Deus! Nossa, inteira, pega tridimensional, né? Sim, aí, contando que a Última Ceia nossa padrão tem 13 personagens, né? Aí, então, realmente vai ser uma imersão bem significativa, você vai ali interagir com a Última Ceia daqui de Garanhuns, desses artistas nossos. Vai ser realmente uma experiência inesquecível. Vai. Inesquecível. Vai ser bem interessante. Está convidada já a voltar para fazer a sua imersão. Com certeza, vou querer com muito prazer participar disso. Eu amo exposições. E falando de arte, mas agora entrando nos livros, você escreveu 2 livros sobre bullying. Você escolheu esse tema, tem alguma razão especial? Tem, Arlete. O problema foi o seguinte, eu fui forçado praticamente, na verdade não fui forçado, eu fui induzido a fazer isso, porque eu dou aula há uns 20 anos na UPE, na pós-graduação, né, curso de especialização. E numa turma de 60 professoras em psicopedagogia, uma aluna minha sofreu bullying na minha frente. Por ela ser de uma cidade aqui próxima a Garanhuns, da zona rural, e ela tinha um sotaque, quem está me assistindo aí pelo Brasil afora, depois com você, nessa gravação, vai ver que o meu sotaque é nordestino. Sim. Mas essa colega, ela tinha um sotaque mais acentuado do que o meu, né? Sim. E aí dava para notar que ela não era apenas de uma cidade daqui, mas do interior da cidade, que aí tem um sotaque mais arrastado ainda, sim, e o vocabulário mais específico ainda, né? Talvez uma ou outra palavra que eu tenha pronunciado aqui, o pessoal do Sul não reconheça o significado delas. Mas aí eu me assustei com aquilo, porque como é que pode, num curso de especialização, para professores de um curso de psicopedagogia, e você está tendo preconceito, né, vitimização dentro da sala de aula, a aluna ela não tinha o direito de falar, então ela ficou meses, né, ali caladinha no canto dela, e aí ela denunciou que não falava porque tinha vergonha, porque quando falavam, mangavam dela, zoavam dela, né, a palavra mais adequada é essa, né, mangava é uma palavra muito nordestina, zoavam e praticavam bullying com ela. E aí depois eu descobri que na sala não era ela não, eram 11 pessoas que sofriam bullying. Nossa! Uma senhora por ser... Não, mas o pior, numa universidade, num curso de especialização, com todo mundo adulto, e todas ali já eram professoras da rede municipal ou estadual de ensino, já eram profissionais. Não tinha ninguém ali estudante, não. Estavam estudantes, mas num curso de pós-graduação. E aí eu descobri, tinha uma senhora que era vítima porque era idosa, aí não queriam colocar ela nos grupos de estudo, com medo que ela baixasse a média do grupo. Tinha uma senhora que era vítima porque era negra, tinha outra que era vítima porque era loira, e naquela época tinha uma música que estava sucesso no Brasil, loira burra, e aí, quando ela começava a falar, aí um engraçadinho, né, no final gritava, ou sussurrava lá, loira burra,
E aquele cabelo lindo dela, loiro, virou motivo para vitimização, né? A outra colega era vítima porque tinha um cabelo negro, lindo, ondulado, belíssimo, chegando na cintura. E aí você dá já para fazer uma dedução que era questão religiosa, né? Sim. Então, sim. o cabelo dela, ela não cortava por motivo religioso. E ela era vítima. E aí eu já citei vários exemplos, ou seja, eu levantei 11 pessoas na sala de 60 que sofriam bullying. Nossa. Tudo bem. As aulas de pós-graduação, Arlete, elas são de 15 dias. Sim. Aí eu dei aula no sábado o dia todo, de 8 às 5, no domingo, aí passei 15 dias, né, cheguei em casa no dia e fui pesquisar, e passei 15 dias levantando bibliografia para ver se fazia um trabalhozinho, uns slides, para levar para a próxima aula, 15 dias depois, sobre bullying. Só que no Brasil não tinha literatura sobre bullying, praticamente. Só encontrei um livro, né, de 2005. E isso já foi em 2010, não tinha mais material. Eu não tinha material para fazer literatura. Aí comecei a pesquisar artigos em revistas, em jornais, e livros em outros idiomas. Aí peguei um livro original em inglês, de Dan Owens, que aí foi quem lançou, né, o conceito de bullying e o trabalho contra o bullying na Noruega, e outros livros em italiano, em espanhol, e montei um material e levei para a sala de aula 15 dias depois. Aí passei umas 2 horas projetando os slides e falando sobre bullying, mostrando a eles que aquilo ali era desrespeito, era uma agressão aos colegas de sala de aula, e que não devia acontecer, e expliquei todo o conceito, a história do bullying. Pronto. Só que quando eu cheguei em casa, no domingo à noite, eu jantei e não consegui dormir. Aí eu peguei papel e caneta e fui escrever. Arlete, o que eu... É muito forte, né? Muito forte. Eu estava na mesa da sala e quando eu levantei a vista, o dia estava claro. Nossa, você perdeu a noção do tempo. Eu perdi a noção do tempo, Arlete, e escrevendo me empolguei e fazendo a introdução, né, do livro. Sim, quando eu amanheci, eu já tinha feito a introdução, o capítulo 1. Nossa, meu Deus. Baseado em citações dos autores, né? Sim. Como eu disse, só tinha um autor nacional, mas eu peguei meia dúzia de autores em 4 idiomas, e aí comecei a pesquisar e fui fazendo. No dia, na segunda-feira, quando eu acordei, eu tinha que trabalhar de 8, quando eu olhei já era 6 e pouco, e o dia estava claro. Aí nasceu o primeiro, bullying na escola, né? Sim. Como identificá-lo, como preveni-lo. Primeiro, como identificá-lo, segundo, como combatê-lo, e terceiro, como preveni-lo. Só que em 2011 eu achei, não deu tempo, em 2010 de eu terminar o livro, e aí eu lancei ele assim mesmo, sem terminar. Aí em 2011 eu fiz o último capítulo, que seria do livro, aí lancei um segundo, Cyberbullying, a violência virtual, que na verdade esse é um complemento do primeiro, mas esse saiu em 2011, né, um ano depois. Sim. E esse foi o segundo livro sobre cyberbullying escrito em 2011 no país, até então não tinha, só tinha um, o meu foi o segundo. E o de bullying deve ter sido o terceiro, o segundo, terceiro, mais ou menos. E agora eu estou fazendo um terceiro para criar uma trilogia, né? Estou escrevendo bullying familiar. E aí, com isso, eu vou lançá-lo e aí vamos fazer um estojozinho para um box, um box, para colocar os 3, né? Para fechar contando os 3 momentos, né? Na escola, no ambiente virtual e no ambiente familiar, que na verdade, Arlete, é onde todo bullying começa. Exatamente. Não é na escola, ele começa em casa. Geralmente as crianças que praticam bullying no ambiente educativo, no ambiente escolar, eles são vítimas em casa, né, dos pais, dos irmãos, dos vizinhos, dos amigos da rua, e aí eles produzem, replicam essa violência como desabafo, como vingança no ambiente escolar. Então, sempre que a gente vai buscar, e se você for estudar o bullying profundamente, você vai ver que o índice de suicídio é muito grande no mundo inteiro, inclusive no Brasil, porque a mídia não destaca isso. E aí, quando você vai estudar essas pessoas que suicidaram, geralmente é porque elas sofriam bullying há muito tempo na escola, né? Mas sofriam na escola e às vezes sofriam em casa,
a própria família pratica muito isso, e aí muitas vezes não tem nem consciência de que está praticando bullying, né? Acha que é aquela violênciazinha cotidiana, que ela é vista como brincadeira, mas não é bem assim. Brincadeira, todo mundo sai feliz e rindo. No Sim, bullying, alguém sai constrangido, humilhado e machucado. sim, agressivo, né? Uma coisa agressiva, violenta. Exatamente. E É não tem mais triste. espaço, né? Não tem mais espaço para isso na sociedade, né? Tem que Mas combater mesmo. por isso eu já tenho feito palestras em 35 cidades de Pernambuco, estou fechando com um agora, bem recentemente. Geralmente são para as secretarias de educação, né? Quem me Certo. convida geralmente é o secretário, ou a secretária de educação, ou o prefeito, e aí essas palestras são para os professores. E aí os Certo. professores servem de multiplicadores para os seus alunos, cada um no seu nível, né? Porque Sim, aí eu dou a palestra no nível, mas aí tem um professor do ensino infantil. Aí você certo. pode até me questionar, né? Mas professor, e professor de ensino infantil precisa aprender sobre bullying? Arlete, precisa, porque já tem bullying no ensino infantil com 2 anos, sabia? Tem, né? Que Crianças no ensino infantil, aos 2 anos, já começam a praticar bullying, meu. infelizmente. Uhum. Aí o professor do ensino infantil vai adequar a minha palestra a uma linguagem para aquele grupo, né? Para aquele aluno dele de 2, 3, 4, 5, 6 aninhos na Daquela pré-escola, faixa né? etária, né? Daquela faixa Exato, etária. aquela faixa etária. E o professor do ensino fundamental 1 também vai fazer a mesma coisa, do fundamental 2 já vai ter um nível mais elaborado, as Sim, palavras mais, né, ao sim. alcance deles, e o ensino médio, pronto, aí já é outro nível, porque já é pré-universitário. Mas isso não impede de eu ser chamado, e de vez em quando eu vou para as faculdades para dar palestra em faculdade para alunos e para professores universitários. Porque o Entendo, bullying entendo. está até na graduação, como eu disse a você, no curso de especialização que eu dei, onde tudo começou, Exato, né? exato, É, exato. e eu A chave, né, virou ali, daquela tua aula, né? exato. Arlete, eu fico constrangido em dizer a você que o bullying acontece até nos cursos de mestrado e de doutorado. Você acredita? Eu acredito, acredito sim. É. O mais comum, Arlete, aconteceu uma coisa essa semana na mídia, está muito na mídia aí, saindo direto, saiu em vários programas, 2 alunas que entraram na universidade, uma aluna que entrou na universidade com 40 anos, 2 alunas dessa turma vitimizaram ela, né, Sim, por conta da idade. sim. Então é muito comum, isso numa graduação, não sei se era um curso de medicina, é muito comum alunos de mestrado e doutorado, que já têm 50, 60 anos ou até mais, serem escanteados nos cursos de mestrado e doutorado. Eu já recebi muitas reclamações, no próximo livro eu vou até citar isso. Sim, Alunos desses níveis, desses cursos, né, que são escanteados por conta da idade, porque os sim, colegas não querem deixar eles participarem de grupos para apresentar trabalhos, projetos, artigos, pré-projetos, etc. Aqueles grupos coletivos que vão lá para frente, né, para se apresentar. E aí excluem essas pessoas com medo que elas baixem o nível do grupo. e é o oposto, né? É exatamente o oposto. Essas Exatamente. pessoas é que vão enriquecer o grupo. Isso, é porque elas têm mais do que contribuir, né, pela experiência. Claro, claro. É uma A visão ignorância, equivocada. né? Mas a Ignorante. violência é uma É, ignorância, né? Essa é a questão resulta disso, né? Essa violência resulta da ignorância. É por isso da que a gente tem ignorância. que oportunizar Isso. e se preocupar. As mais das vezes eu fico triste que eu vejo que muitas escolas não se preocupam em identificar essa violência latente, constante, permanente nas escolas, depois, no outro estágio, combater e, finalmente, criar dispositivos no ambiente escolar para que evite a propagação dessa violência, né, para a prevenção. A prevenção é extremamente importante, Arlete, Sim, sim. mas ela é negligenciada, lamentavelmente, né, pelas escolas de todos os níveis, particulares, municipais, estaduais, até as Sim. faculdades negligenciam a vitimização do bullying, né, porque acham que nesse nível não tem, mas tem professor que pratica bullying na sala de aula contra os alunos, e tem Sim. alunos que coletivamente praticam bullying contra determinados professores, porque coletivamente não gostam dele. E aí, como Sim. dele ou dela, e aí começa nós chamamos isso, né, do bullying decrescente, ou daquele que ascende, né. Então, tanto o bullying pode acontecer de cima para baixo, de baixo para cima, hierarquicamente falando, como nas empresas, né?
como pode acontecer linearmente entre os alunos da mesma escola, da mesma turma, ou linearmente entre os professores da mesma instituição. Sim, né? sim. Só que, infelizmente, agora, como o bullying já está reconhecido pela jurisprudência brasileira, eu tenho, inclusive, já 2 livros que autores da área jurídica que já citam o bullying, né, como sinonímia do assédio moral, e tem muitas sentenças aqui nesses livros narradas que exemplificam que as sentenças agora estão associando a condenação por assédio moral, também estão associando a nomenclatura de bullying no ambiente corporativo. Ah, tá. Então, nós já temos muita jurisprudência já sobre a violência no ambiente corporativo de trabalho, que eles já colocam lá como sinonímia assédio moral no ambiente de trabalho, também conhecido como bullying no ambiente de trabalho. Isso é um progresso muito significativo. Muito grande. Um avanço, né? Um avanço, porque agora nós temos a preocupação, o estudo de jurisprudência, já a jurisprudência estabelecida a nível nacional, né, para o combate, a punição dessa tipologia de violência em todos os âmbitos das atividades humanas. Que bom que tivemos esse avanço. Parabéns pela tua obra, pelo teu trabalho. A conversa está maravilhosa. Você é uma pessoa muito rica, um conteúdo muito rico, mas nós estamos chegando no final do nosso tempo. Eu sei. Você gostaria de fazer alguma consideração final, dar algum recado, falar alguma coisa que eu não perguntei? Fica à vontade, o espaço é teu. Veja, eu não conversei contigo quando você esteve aqui, mas em dezembro do ano passado, eu implantei um projeto em Garanhuns chamado Circuito Cultural de Garanhuns. Tá. E aí nós começamos esse projeto com um município vizinho chamado Caetés. Tá. Yolanda é uma ex-aluna minha, professora desse município, e ela trouxe um ônibus repleto de alunos e alguns professores, e nós fizemos um circuito aqui em Garanhuns, né, na GRE, no SESC, e esse circuito agora eu formatei ele com 11 espaços culturais de Garanhuns. E nós estaremos recebendo esse mês, ainda de março, tenho o maior prazer de dizer isso, 3 ônibus da cidade de Petrolândia, lá no sertão de Pernambuco, ali, bem pertinho de Paulo Afonso, na Bahia, né? Ali a 50 quilômetros de Paulo Afonso, na Bahia, vizinho também de Floresta. Nós estaremos recebendo 3 ônibus de Petrolina, ou de Petrolândia, a nova Petrolândia, né? Porque a Petrolândia velha foi submergida pelas águas da represa lá, né? E Sim. Da usina hidrelétrica. E esses alunos virão, esses alunos e alunas virão com essa professora, Elizabeth, que esteve aqui sexta-feira comigo e conheceu o roteiro dos 11 pontos do nosso circuito. E aí nós receberemos 3 ônibus com alunos, alunas e professores, professoras, para consolidar esse circuito cultural de Garanhuns, que aí será contemplado pela GRE, por o Ateliê de Zé Veríssimo, que é um artesão de barro, pela Expo Lago, no Lago São Francisco, com o espaço que você conheceu, com a galeria Simoa Gomes, de Valdéria e Gena, com o SESC, a Galeria Ronald White, que está com exposição de Ailton Santana, o Museu do SESC, o cinema do SESC, que eles vão poder assistir um filme gratuitamente lá na terça-feira. Crianças das cidades vizinhas, da zona rural, vão poder assistir um filme. O teatro do SESC também, nós vamos fechar uma parceria para que eles assistam uma peça ou uma atração musical. E a visita ao ateliê Nômade de Ailton Santana, né? Tirar foto lá no Relógio de Flores de Garanhuns e visitar também o Cristo do Magano. Com isso, nós, com 11 pontos turísticos e culturais de Garanhuns, a gente vai consolidar esse circuito cultural de Garanhuns, que da próxima vez que você vier, vou levar a Beck para conhecer. Muito obrigado pela oportunidade que você está dando de divulgar essas ações. Imagina, eu que agradeço imensamente pelo teu tempo, por compartilhar tanta coisa boa conosco, pelo teu conhecimento. Você é uma pessoa riquíssima e eu tive um grande privilégio de conhecer você pessoalmente, estar no teu espaço, e eu estou assim muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Muito obrigado por permitir
de estar aqui conversando comigo e compartilhando com outras pessoas toda essa riqueza que você tem, que é muito lindo isso. Obrigado, querida. Eu agradeço a você, Arlete, disponibilizar esse espaço para a gente fazer essas breves narrativas das coisas pequenas que a gente desenvolve aqui. E oportunizar esse momento, para mim, é imenso, né? É de uma alegria imensa, e eu te agradeço muito pela gentileza e oportunidade de fazer essa explanação e divulgar minha querida cidade para o Nordeste, para Pernambuco, para o Nordeste e para o Brasil. Para o mundo. Para o mundo, muito obrigado. Para o mundo. Eu estou colocando aqui o teu endereço do Instagram, que as pessoas podem visitar o teu espaço no Instagram. Eu vou colocar no descritivo do vídeo o teu site também. E nós vamos conversando, vamos trocando informações, trocando figurinhas e vamos sempre divulgando, tá bom, Josivaldo? Gratidão imensa. Se tiver só um breve minuto, você pode até depois editá-lo. Lembra que eu disse a você que a nossa ideia é que quando esse painel Le Monde estiver completo, daqui a 2 anos, a gente levar ele para a Expo na França, em Bordeaux, e em Portugal, na cidade do Porto. Sim. Então, quem sabe um dia a gente não leva. Porto. Isso, Instituto Pernambuco Porto, exato. E depois ir para Bordeaux, na França, né? Então, quem sabe um dia a gente não leva esse painel completo para a Europa, pelo menos para esses 2 países, e divulga Pernambuco, Nordeste e Garanhuns lá na Europa, né? Com os nossos artistas locais aqui. Com certeza. Eu já estou dentro para poder divulgar. Pode contar comigo. Muito obrigado. Obrigadão. Gratidão. Obrigado. Até a próxima, Josivaldo. Gratidão. Até.